Olá, acadêmicos do curso de Matemática da UAB da Unitins, tudo bem? Sou o professor Antônio Rafael. Nesse vídeo, nós vamos estar trabalhando equação exponencial, tudo bem? Nós vamos ver dois casos. Quando as bases vão ficar iguais e quando as bases não vão ficar iguais. Vamos lá para você ver. Ó. Nesse exemplo 1 aqui, ó, eu tenho 2 elevado a x igual a 64. Né? Por quê? Que isso aqui é uma equação exponencial. Equação porque eu tenho uma igualdade, exponencial porque a minha incógnita está no expoente. Esse caso aqui é o caso mais simples. Por que o caso mais simples? As bases vão ficar iguais. Por exemplo, tem como colocar 2, tem como colocar 64 na base 2? Sim, vou considerar o 64 e vou fatorar o 64. O 64 ele é par, eu vou fatorar por 2. E 64 é equivalente a 2 elevado à sexta. Então, substituindo, acompanhe com o mouse aí, ó, substituindo 64 pela sua fatoração, que é 2 elevado à sexta, eu observo o quê? Que no primeiro membro da igualdade e no segundo membro da igualdade, eu tenho apenas uma base em cada membro. Se eu tenho apenas uma base em cada membro, eu posso desconsiderar as bases. Então, desconsiderando as bases e trabalhando apenas com o expoente, eu chego na minha resposta. X igual a 6. Ou seja, se você substituir o x por 6 e você resolver 2 elevado à sexta, vai dar quanto? 64. Então, esse caso aqui, ó, é o caso mais simples. É o caso onde as bases vão ficar iguais. Tá bom? Olha o segundo exemplo. Você tem, olha, no primeiro membro você tem qual base? 3. No segundo membro, você tem qual base? 729. Tem como colocar 729 na base 3? Sim, você vai fatorar. Fatorando o 729, você vai encontrar 3 elevado à sexta. Então, olha aqui, ó, substituindo 729 por 3 elevado à sexta, eu observo o quê? Uma igualdade, tá? Então, se eu tenho uma igualdade e a minha incógnita está no expoente, eu tenho aqui uma equação exponencial. Também é uma equação exponencial onde as bases vão ficar iguais. Olha, voltando aqui para mim, ó. Olha aqui, ó. Equação exponencial. Equação exponencial, eu só posso desconsiderar as bases quando você tem uma base de cada membro. Então, no primeiro membro eu tenho que ter uma base e no segundo membro eu tenho que ter a mesma base. Só assim que eu vou poder desconsiderar as bases, quando eu tenho uma base de cada lado. Então, vamos voltar para o nosso exemplo aqui para vocês verem. Então, eu tenho uma base em cada membro? Sim, então eu vou desconsiderar as bases, eu vou trabalhar com o expoente. Quem que é o expoente no primeiro membro? X ao quadrado mais 5x. E quem que é o expoente no segundo membro? 6. Então, vocês estão percebendo aqui, ó, que eu tenho agora uma equação do segundo grau. O coeficiente de x ao quadrado é 1, o coeficiente de x é 5 e o coeficiente do termo independente é menos 6. Então, eu vou usar a relação de Bhaskara. O delta, que é o discriminante, é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O b é 5, o a é o coeficiente de x ao quadrado, que é 1, e o termo c é menos 6. Substituindo e resolvendo, você vai encontrar que delta é 49. Tá? Menos 4 multiplicado por 1 e multiplicado por menos 6 dá mais 24. 5 ao quadrado é 25. 25 somando com 24 dá 49. Então, usando essa relação de Bhaskara para encontrar o valor da minha incógnita, nós vamos ter o valor de b é 5, fazendo o jogo de sinal aqui vai ficar menos 5, mais ou menos raiz quadrada de delta. Delta é quem? 49, certo? E 2 vezes o a, que é 1. Então, resolvendo, raiz quadrada de 49, aqui, ó, que eu estou circulando com o mouse, vai dar 7. Você está observando que você tem um 7 positivo e um 7 negativo. Então, menos 5 mais 7 dá 2 positivo. Dividido por 2, o resultado é 1. Menos 5 com menos 7, você vai somar e conservar o sinal, dá menos 12. Dividido por 2 vai dar menos 6. Então, nesse caso, 1 e menos 6 são as respostas dessa equação exponencial. Agora, olhe para você ver no exemplo 3. No exemplo 3,
Exemplo 3, nós temos algumas curiosidades. Olha para você ver. Aqui, ó, você tem base 9, a base 3 e a base 4. Vamos supor, vamos começar por outro exemplo. Suponha que no lugar desse 4 aqui, ó, você tenha, por exemplo, 9. Certo? Então, estou supondo que no lugar desse 4 eu tenha 9. E aí, tem como colocar 9 na base 3? Sim. Eu vou poder desconsiderar as bases? Não. Por quê? No primeiro membro, eu tenho que ter quantas bases? Uma base só. E aqui eu tenho quantas? Duas. Tem como escrever essas duas bases? Tem como escrever essas duas bases representando por uma base só? Não tem como. Por quê? Por causa dessa adição aqui, ó. Então, quando eu tenho adição e subtração de bases, não tem como você desconsiderar as bases. E como é que a gente vai resolver? Nós vamos resolver fazendo uma substituição. Olha para você ver aqui, ó. Deixa eu apagar aqui a borrachinha. Deixa eu apagar. Então, o nosso problema, a nossa equação, né, ela é 9 elevado a x mais 3 elevado a x mais 1 igual a 4. A primeira coisa, eu tenho que resolver o que está no expoente. Ó. Você tem uma soma, certo? Uma soma de expoente. Uma soma de expoente vai ser igual a multiplicação das bases. Então, olha aqui. Você tem aqui, ó, o 9 é a mesma coisa de 3 ao quadrado. Então, 3 ao quadrado que multiplica x. Mais isso aqui que eu estou circulando aqui, ó, que estou passando o mouse, 3 elevado a x mais 1, é a mesma coisa de 3 elevado a x vezes 3 elevado a 1. Por quê? Se você conservar as bases e somar os expoentes, você volta ao que está aqui em cima, igual a 4. Novamente escrevendo aqui, ó, 2 vezes x é a mesma coisa de x vezes 2. Então, essa escrita aqui, que estou circulando com o mouse, e essa aqui de baixo quer dizer a mesma coisa. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou falar que 3 elevado a x é igual a alguma incógnita. Então, eu vou falar que 3 elevado a x é igual a m. E vou substituir nessa equação aqui, ó. Então, vai ficar m ao quadrado. 3 elevado a 1, que é 3 vezes m, dá 3m. O 4 está no segundo membro, ele vai para o primeiro membro com sinal oposto, menos 4. Então, você observa agora que você tem uma equação do segundo grau. Tá? Novamente, vamos usar relação de Bhaskara. O delta, você vai encontrar aqui o delta vai ser 25, porque o termo C é menos 4, o termo B é 3 e o termo A é 1. Resolvendo o delta, você vai encontrar 25. Queremos saber o valor de M. O delta foi 25, que está aqui. O B é 3 positivo, fazendo o jogo sinal dá menos 3, mais ou menos, tudo isso dividido por 2 vezes 1. Olha aqui, então, ó. Raiz quadrada de 25 é 5. Então, você tem um 5 positivo e um 5 o quê? Negativo. Então, menos 3 mais 5 dá 2 positivo. Dividido por 2 é 1. Menos 3 e menos 5, você vai somar e conservar o sinal, dá menos 8. Dividido por 2 vai dar menos 4. Então, a pergunta é, já terminei o nosso problema? Não terminamos. Por quê? Aqui é o valor de m, e eu quero saber o valor de quê? De x. Então, eu vou ter que voltar na nossa substituição aqui. O que eu falei? Que m é igual a 3 elevado a x. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Então, vamos lá, ó. Para m igual a 1, eu falei no início do nosso problema que 3 elevado a x é igual a m. Então, 3 elevado a x é igual a 1. Tem como escrever 1 na base 3? Sim. O que eu tenho que lembrar? Todo número elevado a 0 é 1. Então, eu posso escrever 1 dizendo que ele é igual a 3 elevado a 0, porque 3 elevado a 0 é 1. E por que, professor, que você colocou 3 elevado a 0? Porque eu quero que a base fique em quanto? Fique em 3. As bases estão iguais agora? Sim. Tem uma base de cada membro? Sim. Eu posso então desconsiderar as bases. Então, x igual a quanto? X igual a 0. Beleza até aí, então. Deixa eu só... Aqui. Agora, a outra resposta. Para m igual a menos 4. Então, eu disse o que no início do problema? Que 3 elevado a x é igual a menos 4. Agora, eu pergunto para você. Você consegue imaginar algum valor de x
para você substituir no lugar dele e resolver 3 elevado a ele, que a resposta vai ser negativa, vai ser igual a menos 4, não existe. Então eu vou colocar aqui, ó, não existe x que pertença aos números reais. Ou seja, qual é a minha única solução? X igual a 0. Essa é a única solução desse problema. Então, voltando aqui, pessoal. Então, nós vimos nesses 3 exemplos, tá? O conteúdo de equação exponencial. Equação porque eu tenho uma igualdade, exponencial porque a incógnita está no expoente. O primeiro e o segundo exemplo, vocês perceberam o quê? Que foi possível igualar as bases e ficar com uma base de cada membro. E assim eu posso desconsiderar as bases. E no segundo membro eu percebi que eu tive que fazer uma substituição. E através dessa substituição você pode obter uma equação do primeiro grau e do segundo grau. E você vai resolver essa equação do primeiro grau e do segundo grau, tá? Vai encontrar o valor dessa incógnita e vai voltar para a consideração inicial. Que no nosso caso, no exemplo 3, a gente tinha que 3 elevado a x é igual a m. Então, com isso, a gente finalizou esses exemplos de equação exponencial. Espero que vocês façam um bom aproveito desse vídeo, tá? E a gente se encontra em breve. Até mais. Tchau, tchau.